Família, família, papai, mamãe, tia, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Família. Filha de família não se casa. Papai e mamãe não dão nem um tostão. Família E, família A, família O. Família, vovô, vovó, sobrinha. Família. Janta todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando o menino fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente. Assim não dá para ver televisão. Família E, família A, família. A canção é de 1984, mas certamente ainda retrata muito do que é a família moderna, do que já foi uma família e do que serão as famílias. Eu sou o Milton Soares, advogado especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu estou aqui na Turner Studio para a gravação do primeiro episódio do Família Coisa Séria. O Turner Studio fica aqui pertinho da Parada Inglesa. Rápido, vir aqui no metrô, pega o metrô, vem para Santana, desce no metrô Parada Inglesa, está pertinho para vir fazer aqui a sua gravação do seu podcast. E hoje nós vamos começar o primeiro episódio do Família é Coisa Séria. Aqui falaremos sobre as diversas formas de família. As famílias tradicionais, as famílias modernas, as alterações das famílias. Antigamente, a família era aquilo assim, né? Papai, mamãe e os filhos. Hoje, a coisa está bem diferente, né? Nós temos, assim, famílias das mais diversas configurações. Irmão que cuida de irmão é família. Padrasto e madrasta que adotam os filhos de alguém, vira-se família também. Temos os casais homoafetivos, não podemos esquecer, famílias. As famílias reconstituídas, né? As chamadas famílias mosaico. Junta com o filho de um, junta com o filho de outro, a mulher com um, mulher com outro, e assim. Aí um dia vai almoçar na casa de um, família, né? Família, lembrando a música do Titãs. E certamente tem a questão só dos amigos. E amigos também hoje a gente pode entender como família. E há também hoje uma família que é chamada família multiespécie. Família multiespécie, as pessoas adotam os seus animais, os seus pets, gato, cachorro, galinha, lembrando a música do Titãs, e vira família, né? Inclusive da briga. Porque depois da separação tem que fazer a partilha, tem que pagar a pensão. Quem que vai alimentar o pet, né? A ração, que é cara. Bem, e hoje, para a gente falar sobre essa questão das famílias modernas, nós vamos tratar um tema que às vezes traz muita confusão, muita discórdia também, algumas coisas erradas. Nós vamos falar de união estável. Vamos falar de união estável. E se união estável, como é essa família na união estável? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Família e é Coisa Séria. E quando a gente fala de união estável, muitas confusões estão presentes, né? Preciso formalizar, não tenho que formalizar. E se eu separo? Se um morrer, alguém vai morrer sempre, né? Alguém, como é que morre? Como é que vai fazer? Bem, para conversarmos sobre esse tema, que às vezes causa confusão, às vezes causa discórdia, não é o que a gente quer, obviamente, a gente quer o amor. Eu trouxe aqui, convidei duas pessoas no meu coração para esse primeiro episódio do Família é Coisa Séria. Duas pessoas que eu já tenho uma amizade de longos anos e que aceitaram estar presente nesse primeiro episódio para conversarmos um pouco a respeito do tema. Eles vão falar um pouco deles também, obviamente, vão se apresentar. E a ideia é que a gente possa, com essa conversa, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, também se tiver suas dúvidas, essa conversa possa, de certa forma, esclarecer esse ponto tão importante hoje na nossa nova configuração das famílias modernas,
que é a união estável. Eu quero apresentar para vocês aqui a minha querida amiga Andressa e o meu querido amigo Marcelo. Já quero agradecer imensamente vocês terem topado vir aqui conversar comigo e com as pessoas que vão nos ouvir a respeito desse assunto. Mas eu quero que vocês se apresentem, né? Vamos deixar a Andressa se apresentar primeiro, né, Marcelo? Com certeza. Vamos deixar, né? Andressa, fala de você, fala um pouco aí de vocês. Fica à vontade. Bom, meu nome é Andressa Dutra, tenho 31 anos, sou filha do meio, então tenho 3 irmãs. Moro com uma gatinha novinha que a gente acabou de resgatar, de adotar. Tem 45 dias de vida e com uma Yorkshire de 8 aninhos. Uau. São minhas quase filhas. Quase filhas. Não tenho filhos ainda, então elas são tratadas como nenéns em casa. Sou noiva do Marcelo, né? A gente tá junto há quase 12 anos, né? 11 anos e meio. Sou médica veterinária, pós-graduada em clínica médica. Tô pretendendo aí esse ano ainda fazer pós-graduação em cardiologia, que é meu sonho. Mas eu tô já nessa área da clínica médica, que é minha paixão também. Treino muitos residentes. Hoje eu atuo num hospital veterinário. Não sei mais o que eu falo, gente. Depois eu vou instigando você para falar mais. Ela tá um pouco envergonhada, a gente vai soltar. Marcelo, fala de você, Marcelo. Quem é você, cara? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, meu amigo Milton. Dr. Milton. Meu nome é Marcelo Salles, eu sou administrador na área da saúde, né, tenho 50 anos, completei 50 anos esse ano, sou noivo da Andressa Dutra, tenho 3 filhos, né? Já praticamente já com seus 20, 28 anos, terminando aí o doutorado, tem um filho do meio, tem a nossa caçula que tá com seus 17 anos, né, que é a Ana Luísa, e nessa questão dessa correria, né, da área da saúde que a gente vive, nós moramos juntos já, né, há quase já 12 anos, namoramos um pouquinho em 2013, né, e resolvemos iniciar nosso namoro em 2014. Nós temos uma Yorkshire, nós temos uma gatinha, como a Andressa comentou, né, que nós acabamos de adotá-la, né, que acho que também faz parte também da nossa família, essa família multiespécie, como o doutor comentou. E foi um prazer, né, receber esse convite, porque na correria do dia a dia, realmente paira muitas dúvidas. Vamos tentar esclarecer isso aqui. E realmente, quando tem essa possibilidade de sanar, né, a gente, ainda mais ainda com uma pessoa, um profissional que a gente tanto estima, torna-se prazeroso esse momento de falar, né, desse assunto. Mas, Marcelo, você estava falando aqui, então você já foi casado, é isso? Já. Casado. Você gosta de ser separado, divorciado? Como é que você... O estado civil é divorciado. Você está divorciado. Divorciado. Você tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, tá bom. Isso. Né? E nessa situação de ser noivo da Andressa, realmente paira dúvidas. E vocês se tratam como noivos? Noivos, exatamente. Nós ficamos noivos por 2 ocasiões, né? Uma demorou muito para ela aceitar. Aí nós tivemos uma separação pequena, breve, e, né, pouquíssimo. Acho que a gente nem conseguiu ter separação direito. Foi um mês e o retorno foi maravilhoso. Agora, como vocês estão noivos, vocês já estão planejando uma data de casamento. Claro. A gente está vendo essa parte profissional quando é melhor, questão até de poder ter alguns amigos e parte da nossa família próximos, né? Que é uma data muito importante e realmente é nosso pensamento. Hein? Com certeza. Com certeza. E realmente nós pensamos mesmo em sacramentar, né, essa nossa união. Vocês vão querer casar. Exato. E vocês, Andressa, por que vocês decidiram assim, ficar juntos, fazer uma união estável? Como é que vocês decidiram isso? Teve um momento de decisão? Não, acho que foi indo. Quando a gente viu, já tava. Já tava. Acho que foi muito assim. A gente foi namorando e foi ficando cada vez mais tempo juntos. Quando foi ver, passou 5 anos, passaram-se 10 anos.
e quando a gente foi ver já estava, né? Porque teoricamente já é considerado, né, união estável. Mas, para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, quando eu convidei o Marcelo e a Andressa, eu falei, olha, isso aqui obviamente não será uma consulta, né, de um advogado, não é essa a intenção. Mas eu falei, olha, vocês tragam perguntas, né, dúvidas que vocês provavelmente tenham com relação à questão da união estável e a gente tentar bater um papo, tentar esclarecer essas possíveis dúvidas. Eu acho que eles trouxeram, vamos ver. Doutor, é uma pseudo-consulta. Nós estamos tratando de doutor aqui. É uma pseudo-consulta, né? O convite acabou aí propiciando realmente algumas perguntas que a abordagem do assunto faz com que, numa análise mais profunda, surjam diversas dúvidas. Então, realmente... mas vamos deixar a Andressa começar, vai, Marcelo. Ela tentou soltar. Eu peguei uma colinha aqui. Ela pegou uma colinha. Porque são muitas dúvidas. Nossa, aí a gente aproveitou a situação, né? Minha nossa senhora, vamos ver aqui. Uma das dúvidas é que a gente mora junto há muitos anos. Tá, e a gente 12 nunca, anos, né? quase 12 anos, a gente nunca fez nenhuma escritura. Tá. E a gente queria saber também se a gente já é considerado casado, ou se a união estável tem alguma diferença nessa questão, e se a gente tem o mesmo direito também de uma pessoa que é casada. Minha nossa, quantas perguntas. Ai, cara. Vamos lá. Assim, ó, a união estável, né? Existem alguns mitos em relação a isso, a gente vai tentar, inclusive, tirar esses mitos aqui. Algumas pessoas acham, né, que assim, para ter união estável tem que ficar 2 anos juntos. É mito. Algum tempo atrás, a lei estabelecia que a partir de 5 anos se estabeleceria a união estável. Não é mais isso. A partir do momento em que as pessoas declaram, publicam, deixam isso claro para as pessoas por meio da publicidade que elas estão juntas, já é um elemento para se estabelecer a união estável. O outro tema que a lei traz, né, é a questão da estabilidade da união, do tempo que as pessoas estão, a durabilidade que elas estão. Isso não está muito claro em lei, né? E a intenção de formar família. O Marcelo falou várias vezes, você também, estamos noivo. Né? Então, existem hoje 3 elementos que definem uma situação para a união estável. É a questão da publicidade, ou seja, olha, o Marcelo e a Andressa sempre estão sendo vistos juntos. Falam que vão ficar noivo. Todo mundo sabe da Andressa e do Marcelo. Não é? A durabilidade dessa relação. Vocês já estão 12 anos juntos, mas a durabilidade pode ser, inclusive, um dia. E a intenção de formar família. Ou seja, na medida em que vocês têm a intenção de formar uma família, vocês já estão formando. Tem gato, cachorro, só falta ter as galinhas aí. Gato, cachorro. Durabilidade. Né? E a publicidade. Provavelmente onde vocês moram, a dona Andressa é a esposa lá do seu Marcelo. As pessoas já entendem você como esposa. O seu Marcelo, ele é casado com a dona Andressa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que foi a primeira pergunta, né? Para se estabelecer a união estável hoje, são esses 3 elementos que a lei reconhece. A publicidade, a durabilidade ou estabilidade da relação e a intenção de formar família. Teve isso, que é diferente do namoro. As pessoas estão namorando, mas viajam, passeiam, tal, não tem aquele compromisso, né, de querer formar uma família. E às vezes nos namoros modernos, pode ser até um caso, um futuro podcast aqui, os namoros modernos hoje é o ficar, né? Então tem uma relação assim muito sólida, diferentemente de uma união estável. Qual era a outra questão das escritoras? Eu perguntei também se a gente tem o mesmo direito de uma pessoa que é casada. Então aí é outra coisa bem profunda na união estável, né? Bem, em tese, sim. Todos os direitos temos. Você está falando dos direitos assim patrimoniais, os direitos pós-morte, né? Os direitos, sim, tem todos os direitos. Agora, há uma certa necessidade de comprovação. Se você e o Marcelo
só estão juntos sem uma comprovação, acho que você utilizou o termo escritura pública, né? Ou seja, sem um documento, haverá necessidade de uma comprovação de que vocês efetivamente mantinham uma relação com a intenção de formar família, um tempo. Agora, se vocês vão até um cartório de notas e realizam uma escritura pública formalizando esta relação, aí diria que as coisas ficam mais fáceis nesse mundo burocrático que a gente tem, né? Porque você terá um documento em cartório dizendo que você e o Marcelo e você foram a um determinado órgão público e formalizaram essa relação. Para formalizar essa relação, existem várias formas. Você vai lá no cartório e aí você vai estabelecer se você vai querer união parcial de bens, se você vai querer separação de bens, se você vai querer comunhão total de bens. E aí, você fazendo essa escritura pública, certamente os seus direitos estarão garantidos. De qualquer forma, mesmo não fazendo a escritura pública, tendo os 3 elementos que caracterizam, né, a união estável, você tem certamente algumas garantias. O STJ recentemente julgou um caso que é muito interessante. Uma mulher e um homem mantiveram um relacionamento de união estável durante 3 anos. Depois disso, esse sujeito casou-se com uma outra mulher. Só que essa mulher com que ele teve o relacionamento dos 3 anos, ele continuou com um relacionamento paralelo. E ele morreu. E ela buscou na justiça o reconhecimento desses outros 15 anos que eles tiveram juntos. O STJ não reconheceu. Reconheceu os 3 anos antes do casamento. Depois do casamento, que ele casou-se, 15 anos, não reconheceu como união estável, porque se caracteriza como outra coisa que a gente conhece na nossa sociedade, que é o concubinato. Ou, de uma forma um pouco mais simples, ela tornou-se amante dele, né? Que tinha um relacionamento não reconhecido. Então, esses 3 anos o STJ reconheceu. Mas também há possibilidades. Se essa pessoa, esses 15 anos, fizeram compras juntas, se ela tiveram gastos comuns e ela tem comprovação, ela teria até como ser ressarcida, mas não reconheceu os outros 15 anos depois. Entendi. Obrigada. Mas, claro, sim, fui longo na resposta. Assim, não, mas esclareceu, mas tem direito, sei. sim, certamente. Né? Hoje, o direito civil reconhece, né, as formas de família, casamento e união estável. Há discussões ainda com relação a outras formas de família. Poligamia, por exemplo, não é reconhecida ainda. Existem casos muito esporádicos a esse respeito. O Instituto Brasileiro de Família, as associações BIDEFAM, inclusive, defende as formas de poliamor, né? Mas isso ainda não é uma coisa consagrada no nosso direito civil, é a monogamia. Então, se o Marcelo ainda estivesse, ele falou que já é divorciado, o Marcelo estivesse ainda casado, ele não poderia casar com você, mas união estável, sim. Ele poderia mantê-lo, porque ele estaria separado de fato. Mas ele já falou, afirmou que está divorciado. Olha, em cima do que o doutor respondeu... A doutora me chama de Não, é uma pseudoconsulta, doutor. já aproveitamos aqui, já. Surge uma dúvida, né? Se porventura, não que isso a gente queira que aconteça, claro, amo muito a Andressa e nossa intenção é sacramentar a nossa relação. Mas se porventura, doutor, acontecer amanhã de nos separarmos, o que cada um tem, como é que fica tudo isso? Divide meio a meio? Como é que ficam essas questões? Né? Porque, em cima do que o doutor, né, acabou de colocar, nós, então, independente de não ter a escritura, né, nós somos reconhecidos pela sociedade, né, como uma união estável, né?
Então, se porventura nos separarmos amanhã, que não é o que eu quero, por favor, tá? É uma pergunta pro doutor. O que acontece com o bem que cada um constituiu e divide-se isso meio a meio? Como é que fica? O que eu digo sempre é o seguinte, sim, o amor protege o coração, né? O documento protege o patrimônio. O amor protege o coração, né? Tão bacana quando a gente está amando, né? Muito bonito, né? Então a gente vai falar um pouco daqui de regime de bens. Muito bem. Se vocês estão juntos hoje, vocês não têm uma união formalizada. Como não é uma união formalizada, o que vale é a comunhão parcial de bens. Certo? Comunhão parcial de bens, vamos tentar explicar isso aqui rapidamente. Vamos supor que vocês, a partir dessa nossa conversa, vão correndo no cartório de notas e vão fazer a escritura. E lá vocês decidem fazer uma união estável com separação de bens. Mas vamos trabalhar com essa ideia de comunhão parcial de bens, que é a mais comum, né, no Brasil. Mas as pessoas entendem, é mais fácil. Vai no cartório, o que tem? É comunhão parcial de bens, é mais fácil. Muito bem. O Marcelo resolveu abandonar a Andressa. Acabou o amor. Né? Coração partido. Muito amor. Muito amor. Acabou. Aí você perguntou como é que ficariam essas questões. Tem como resolver, obviamente. Será dolorido, porque a Andressa provavelmente vai procurar um advogado para resolver essa questão, na medida que o Marcelo simplesmente resolveu partir. Né? Foi embora. Não quis conversa e foi embora. Então a Andressa terá que procurar as vias judiciais para falar, olha, eu me vivi em união estável com o Marcelo durante 12 anos, adquirimos isso e aquilo, temos a gatinha, o cachorrinho, né? Tem a ração e tal, e vai ter que procurar um advogado, procurar as vias judiciais para tentar resolver uma separação que não foi consensual, foi litigiosa. Né? A Andressa, então, ela tem que ter documentos que comprovem que ela participou daquela aquisição patrimonial. O carro, as despesas de casa, certo? Tem que comprovar e vai brigar na justiça. Procurar um bom advogado e aí o Marcelo vai ser acionado. É mais lento? Um pouco mais lento. É uma separação consensual. Marcelo e Andressa, puxa, olha, não dá mais, entendemos que a gente tem outros caminhos, né? Consensual, simples, olha, compramos isso, compramos aquilo, quero ficar com a cachorrinha, né? Quero ficar com o gato e tal. Fácil. Pode ser feito, inclusive, em cartório, porém sempre com a presença de um advogado. Sempre. Tanto uma forma como a outra. Olha, nós tínhamos um carro, esse carro nós compramos. Andressa, quanto que você pagou? Eu paguei X reais nesse carro. Tá? Olha, então, você quer ficar com o carro? Quero ficar. A casa, o apartamento, as despesas. Então, se for consensual, Marcelo, que a gente sempre espera que seja, né? Mais fácil, porém, a presença de um advogado. Inclusive, pode ser feito em cartório. Um adendo a essa pergunta. Uma conta conjunta ajudaria, dentro desse processo, a provar que as receitas foram de ambos os lados? É mais uma forma de documentação. Uma conta conjunta sempre facilita, obviamente. Né? Acho que é bem construtivo. Porque demonstra que uma conta conjunta demonstra que o casal já está partilhando bens, partilhando, né, patrimônio. Ambos estão depositando quantias naquela conta e ambos estão administrando. Então, no caso de uma possível separação, uma conta conjunta facilita muito. Então, a gente tem que entender que assim, a união estável não é obrigatório que o casal faça um documento público. A lei não exige isso, o artigo 1723, se não me falha a memória nesse momento. Pois qualquer coisa a gente corrige no podcast. Não exige que seja feito um documento.
para se reconhecer a união estável aqueles 3 elementos que eu comentei. Mas, se há um documento, sempre facilita, mas não é obrigatório. A gente não pode dizer que é obrigatório se fazer. Até porque o brasileiro, ele faz uma opção pela união estável, porque o brasileiro é mais descontraído, né? Mais informal, ele não gosta de tantas formalidades, de planejamento, planejar um casamento, além do que é custoso, né? Um casamento é custoso. As questões de cartório, toda a documentação que tem que ser retirada para o casamento, convites, né? O vestido da noiva, né? Quem que vai convidar, quem não vai convidar, o buffet. Então, o casamento é sempre uma coisa mais custosa, que o brasileiro, por esse jeito mais malevolente, mais solto, né? Acabou adotando a união estável. E a nossa Constituição de 1988 reconheceu a união estável como uma das formas legais de família. O doutor comentou sobre a documentação. Você tinha comentado sobre essa parte da documentação, né? Da questão da escritura, né? Tá. O doutor tinha comentado essa parte da escritura, né? Então, lembra que você estava comentando, né? Então, tem relacionado a isso, você marcou, acho que Se a gente é considerado casado, você fala? Não, nessa parte, né, entendi. Se é difícil fazer essa escritura. Não, fácil, simples. Para você fazer uma escritura pública, você vai no cartório de notas, você e o Marcelo, hoje, inclusive, pode ser feito até online, né? Porque depois da pandemia, inclusive, no período pandêmico, há um dado estatístico que as escrituras de união estável, elas cresceram numa proporção geométrica, até porque as pessoas estavam preocupadas, né? Muita gente morrendo, sem saber o que ia acontecer, as pessoas isoladas. Então, o CNJ, inclusive, aprovou uma resolução possibilitando que os casais pudessem realizar, inclusive, essa formalidade virtualmente. E ainda é válido fazer essa escritura de forma online. É só ir a um cartório de notas, vai você e o Marcelo, vão lá no cartório. Em geral, os cartórios já têm uma minuta relativamente pronta, apresenta para o casal, vê se corresponde ao que eles desejam e é formalizado. Com relação a custos, eu não entraria nesse valor, porque vai variar muito de estado para estado. Alguns perguntam assim, é importante fazer essa minuta de união estável junto com um advogado? Era isso que eu ia perguntar. Não pode gerar uma desconfiança do casal, né? Vale a pena, né? O quanto que vale a pena fazer a escritura, né? E se porventura, na experiência que o doutor tem, se gera esse sentimento de desconfiança, né, dentro do casal, né? Então, sempre gera. Porque, como eu disse, o amor, né, protege o coração, né? Sempre gera, né? Mas só que as pessoas esquecem que nós não somos eternos. Nada é eterno nesse mundo. As relações entre um casal, a gente sempre espera que seja, como diz lá na igreja, até que a morte os separe. Óbvio, né? Mas as relações, principalmente no mundo moderno, não são mais eternas. A gente tem que entender isso. As amizades não são eternas. Às vezes você conhece uma pessoa na faculdade, né? Aí, amigo, tá lá, ajuda na cola, inclusive, na faculdade e tal. Depois, cada um vai para um lado. Trabalho. Aí, quando muito se encontra, onde, né? No Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, as relações não são eternas. Quando um casal resolve efetivamente casar, também gera mesmo problema que você está falando. Vai lá no cartório. Aí o cartorário vai perguntar qual o regime de bens que vocês desejam. Aí a pessoa, regime de bens? Como assim? O que é isso? Primeiro que as pessoas não sabem, né? Cabe também outro podcast no futuro. Eu vou falar aqui com o pessoal da Ternit para a gente falar só sobre regime de bens. Mas eu te amo tanto, fazer separação de bens, você já está desconfiando de mim?
Como assim? A primeira coisa que vem na cabeça é a desconfiança, né? Até um determinado momento no Brasil, era a comunhão total de bens. Então, as pessoas, quando casavam, era a comunhão total de bens. O que é isso? O que é seu é meu, o que é meu é seu. Antes e depois do casamento. Então, essa caneca, esse copo é meu, mas ele vai ser seu também. Comunhão total de bens. O regime legal adotado no Brasil hoje é a comunhão parcial de bens. Que as pessoas às vezes também não entendem muito. Mas o que é a comunhão parcial de bens? O que a Andressa tem antes da união estável e antes de se casar é dela. Casou com o Marcelo agora. O que ela tem a partir desse momento é dela e do Marcelo. De uma forma muito simples. A Andressa tem a conta corrente lá numa aplicação, ela tem X mil reais. Antes de casar. Certo? Tem lá. Ela casou-se na comunhão parcial de bens. Aquela aplicação que ela tinha passa a ser agora também do Marcelo. Os juros daquela correção, tudo que vai correndo naquela aplicação, a Andressa e o Marcelo resolvem se separar. Antes ela tinha o quê? X mil reais. Agora ela tem 2x mil reais. Os 2x mil reais serão partilhados. Viu, amor? Aquela caixinha que você tem, então os juros já é meu. Né? Então, na união estável, quando você formaliza, faz uma escritura pública, né, você vai definir isso. Eu quero uma união parcial de bens, eu quero uma separação de bens. Sempre causa problema? Causa. Os casais. Mas só que ninguém pensa que nós não somos eternos. Nós vamos morrer. Não é? Nós vamos morrer um dia. Todos nós morreremos. Não é? Ainda não somos eternos enquanto corpo. Né? Não quero questionar nenhuma religião, nem isso. Corpo físico, não somos eternos. Sairemos daqui. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade de que hoje está tudo bem. Mas, como eu disse, o coração protege o amor, né? O amor protege o coração. O documento protege o patrimônio. É isso que você perguntou, Marcelo? Você tem mais dúvidas, né, amor? Tenho. Olha, a cola dela ali. Minha colinha. Quando um de nós morrer, o outro vai herdar. E os filhos e os pais, como é que ficam? Outra questão séria também, hein? Ela trouxe uma cola importante aí, Marcelo. Ela realmente fez uma colinha. A gente juntou algumas coisas e é importante esse assunto porque, não fugindo, né? Mas são até assuntos paralelos que depois, se a gente conseguir ter tempo com o doutor, esticar um pouquinho, porque em cima das respostas, às vezes geram outras dúvidas, né? Que nem... Mas qual que você fez agora? Quando assim, um de vocês vai morrer. Um de nós morrer, o outro vai herdar. O homem sempre morre primeiro, viu, André? Você fica tranquila porque o homem sempre morre primeiro. É verdade. As mulheres ficam, o homem sempre morre primeiro. Mas assim, já tem aquela dúvida, né? Na separação, por exemplo, né? Que a gente já tá indo pra morte, mas assim, na separação, precisa de um advogado? Precisa. É bom. Tanto consensualmente como de forma litigiosa precisa de um advogado. Precisa de um advogado. Precisa. E pode ser o mesmo profissional, pode cuidar dos dois lados? Se o casal concordar, não há problema nenhum. Se for uma separação consensual, a Andressa resolveu ir para os Estados Unidos. Amor, é só uma pergunta, tá? Pergunta. Por favor. Marcelo, nada. Vai sair daqui solteiro. O Marcelo vai fazer administração hospitalar em Chicago, né? Vai embora. Não quero sair, né, dessa entrevista aqui. Não quero sair daqui separado, por favor. Não, pode. Se houver um consenso, se for uma coisa amigável, não há impedimento para isso. Não há. Porém, sendo consensual ou não, há necessidade de um advogado. Ao contrário de se fazer a escritura, que foi o que eu disse. Ao fazer a escritura, necessariamente não há a presença de um advogado. Porém, se o casal fala assim, peraí, a gente quer um advogado, acho que é bacana, porque ele nos conhece, vamos pegar a minuta pronta, vamos
fazer uma minuta com o advogado. Tudo bem? Tudo bem. Litigioso, briga. A Andressa contrata um advogado, o Marcelo contrata outro. Que aí é briga. Não vai dar certo, né? Porque a Andressa terá determinados interesses. O Marcelo terá determinados interesses que nunca vão dar certo. Então precisa de advogados diferentes. Os interesses acabam às vezes sendo diferentes. Não sendo consensual, tranquilo, aí não há impedimento. Tanto para a união estável como para um casamento. Não há nenhum impedimento nesse sentido. Entendi. E aí, assim... Caso de morte. Agregando a pergunta que a Andressa fez. Momento, né? Na questão da morte, né? Questão da morte. Há possibilidade. A Andressa pergunta assim: o Marcelo morre. E a gente vê muitos casos na imprensa, por isso que causa dúvida nesse sentido, e não vamos nem tocar nesses casos aqui, né? Esses casos que viram causos, né? Não vamos tocar, mas a gente ouve muitos casos da imprensa envolvendo artistas, celebridades, né? A questão de herança, aí vem brigas de família com filhos, tem um monte por aí, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas, de qualquer forma, a Andressa está junto com o Marcelo agora. E o homem, como disse, sempre morre primeiro, pode ficar tranquilo. A Andressa vai herdar? Sim. Tem possibilidade de herdar? Sim. Né? Tem possibilidade. Agora, como eu disse, cada caso será um caso, terá que ser analisado. O Marcelo falou aqui que tem 3 filhos, certo? 3 filhos. A gente sempre espera que os filhos não queiram brigar tanto com a atual esposa como com a convivente ou companheira, ou como o Marcelo trouxe aqui, a noiva, né? Porque se começar a brigar, aí já dá problema. Mas por quê? A Andressa, pelo nosso Código Civil, ela vai competir, ela vai concorrer com os filhos do Marcelo na herança, porque o Marcelo tem herdeiros, tem 3 filhos. Se o Marcelo não tivesse nenhum filho, solteirão, tal, não tem nenhum filho, a Andressa viveu em união estável com o Marcelo 12 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, terá direito. Inclusive, há umas dúvidas em relação a isso também com relação à Previdência. Há a possibilidade também da Previdência Social, né? A Andressa ser beneficiária da Previdência Social. Claro que se tiver a escritura pública formalizada, documentada, junto ao INSS sempre será mais fácil, né? Também é um órgão público. Mas, de qualquer forma, terá direito à herança, sim. Sempre terá direito à herança. Se é comunhão parcial de bens, se não é formalizado, tem uma regra. Se é separação de bens, tem outra regra, mas, de qualquer forma, terá direito à herança. O Marcelo não tem filhos, mas tem pais e mães. Então, o pai e a mãe do Marcelo vão participar também desta herança, mas terá direito. Ao contrário, Andressa vai embora, Marcelo começa a ficar triste, chora. Né? Muito, claro. Também terá direito à herança. Terá direito, sim. Há possibilidade de herança, indiscutivelmente. É bem interessante. Há possibilidade, mas, vamos dizer assim, cada caso a gente tem que analisar com detalhes, né? Qual foi o regime adotado, se foi feita uma escritura, se não foi feita. Mas, de qualquer forma, há uma garantia de herança, sim. É importante a abordagem desses assuntos, porque realmente, quando gerou já o convite, começa a gerar assim, várias reflexões, né? Porque um casal, né? 2 pessoas da área da saúde, né? Realmente a rotina é bem assim, como é que fala? Bem maçante, né? Nossa rotina. E realmente gerou assim várias dúvidas, mas a própria forma desse diálogo, desse bate-papo é construtivo na nossa relação. Vocês trouxeram mais perguntas na pauta? Não, é que um podcast vai gerar, acho que outro podcast. Esse podcast vai gerar outro podcast, porque gera outra, claro, traz muitas informações que eu acho que, como casal, a gente sempre pensa adiante e nós temos nossas ambições, né? Tanto, eu acho, como indivíduo, mas como casal.
mas traz reflexões de pontos que nós podemos já ajustar, né? Sem precisar né, chegar, vamos supor, nós vamos programar a data de casamento, tudo, então, mas acho que tem situações que nós podemos nos ajudar no dia a dia, né, nessas questões que vale para preservar os direitos do indivíduo. Quando acontece essa questão, eu acho que foi muito interessante para a gente trazer essa reflexão e de uma forma agradável, quando vem um convite de um amigo, eu acho que torna uma coisa mais prazerosa da gente tratar. Acho que é o calcanhar de Aquiles de todo casal tratar esse assunto, mas achei uma forma muito bonita vindo de um amigo, a forma de lidar com uma situação complicada, né, mas de uma forma harmônica, que eu acho que é importante dizer aqui. Vocês trouxeram cola, mas eu trouxe uma cola aqui também, viu? Tá pensando que a gente fazer aqui um bate-bola aqui. Eu trouxe minha cola também aqui. Vou pegar minha cola aqui. Eu trouxe uma colinha aqui. Deixa eu achar uma cola. Porque eu achei que valeria a pena. Vamos brincar daquela coisa assim, mito ou verdade? Eu trouxe uma cola aqui. Mito ou verdade? Aí o Marcelo responde uma hora, outra hora a Andressa. Porque ela tá mais solta agora, né? Ai, meu Deus. Mito ou verdade? Não, vou até fazer um adendo, tá? Já dá para perceber a cabeça dela de muitas coisas que o doutor respondeu aí, que vai ser lição de casa, viu? Agora você tá preocupado. Já tem banco aqui perto, aqui do estúdio. Acredito eu que vou ter que passar no banco e abrir uma conta conjunta. Então. Eu liberar a conta aí. Andressa, mito ou verdade? Tá? Aí você vai... Mito ou verdade? União estável e casamento são a mesma coisa? Mito ou verdade? Mito. Mito. Viu? Acertou. Mito, né? Mito, né? São parecidos os efeitos legais, né? Mas são formas diferentes. É mito. Marcelo, se morar junto 2 anos, já tem direito? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Posso escolher o regime de bens na união estável? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, pode escolher. Olha. Trouxe outra aqui, quer ver? Trouxe que tem mito e verdade. Então é aquela mito e verdade. Aquele joguinho, né? Tinha um jogo parecido. Somente a união estável feita em cartório por escritura pública pode ser reconhecida por lei? Mito ou verdade? Mito. Mito, claro, né? Porque independentemente de estar em cartório, pode ser reconhecida a união estável. A gente falou aqui, né, a questão da publicidade, né, todo mundo saber que o Marcelo está junto com a Andressa, já é minha noiva, né? Depois eu vou contar como é que ele trata a Andressa. É possível escolher o regime de bens como separação de bens, a comunhão total de bens, etc. Mito ou verdade? Não entendi, pera, fala. É possível escolher o regime de bens como a separação de bens ou comunhão parcial de bens? Sim. Verdade, né? A gente acha que não é possível. Sim. A escritura de união estável tem que ser feita no cartório do domicílio do casal? Essa aqui é mito ou verdade? Eu acredito que seja sugestível, né, de fazer, né? Eu acredito que seja verdadeiro. É mito, você pode fazer em qualquer cartório. Errei. O que eu perco? Perco o beijo dela depois do final aqui. Tem um beijinho. A escritura de união estável pode ser feita inteiramente online, sem precisar ir ao cartório? Mito ou verdade? De união estável? Pode ser feita online? Eu acho que é mito. Eu acho que é mito. É porque você não falou nada sobre isso. Tem que ir presencial. É verdade. É presencial, né, no cartório? Não, assim, você pode fazer online. Pode fazer online hoje. Milton, você sabe o que vai acontecer quando chegar em casa? Sabe? Pode fazer online, então? Pode. Pode fazer Bora. online, sem precisar no cartório. Hoje, o CNJ, a gente já adotou isso, inclusive para outras práticas, né? Não só para a união estável, mas para outras práticas, como, por exemplo, inventário. Isso a gente acabou não colocando na nossa colinha de pergunta, mas foi importante saber. Então, o casal hoje não necessariamente tem que ir presencialmente no cartório. Não necessariamente. O casal tem que estar junto online. Né? Claro. Junto online. Claro. Mas não que tenha que ir ao cartório para fazê-lo. Certo. Mas as pessoas que moram... Por exemplo, vamos supor que o Marcelo foi lá para os Estados Unidos, foi administrar o hospital lá em Chicago, né? E quer formalizar a união estável. A Andressa está aqui no Brasil. Então é possível fazer online.
né? A Andressa teve que se mudar porque foi fazer a pós-graduação de veterinária, né, em outro estado, mas ela falou, peraí, Marcelo, depois daquele podcast, eu quero formalizar a união estável. Então ela está em outro estado, é possível. É possível. É como se fosse hoje uma audiência, né? É. Uma audiência online. Legal. Deixa eu ver outra aqui, né? Só consigo fazer a escritura de união estável se eu for solteiro ou divorciado. Casado e separado de fato não pode, é mito ou verdade? Eu acho que é uma verdade. Verdade, né? Né? Só pode. Porque assim, ó, só consigo fazer a escritura se eu for solteiro ou divorciado? Não, se você for separado de fato, você pode fazer. Como eu comentei, o Marcelo ele disse que é divorciado. A justiça diz que eu sou divorciado. Você fuder lá. Divorciado. Já tá lá, divorciado lá. Essa também acho que tem sempre alguma dúvida que pergunta assim, vamos ver se é mito ou verdade. Essa daqui, ó. Posso mudar meu nome acrescentando o sobrenome do meu companheiro através da união estável? Eu queria isso. Mito ou verdade? Então assim, ó, vamos exemplificar para ficar claro. Hoje é Marcelo Salles e a Andressa Dutra. Né? A Andressa quer colocar Andressa Dutra Salles na união estável, né? Então o que eu estou perguntando é isso. Posso mudar meu nome acrescentando o sobrenome do meu companheiro através da união estável? Eu acho que pode. Eu acho que pode. O que você acha? Não sei, eu acho que não. Pode? Pode? Pode! Que bom! Aí, Marcelo, Empatou. Aquele beijo que eu não iria ganhar, retoma de novo. Tem uma dúvida também, aproveitando. Se porventura eu faço lá, né, escritura, porque eu ainda não decidi, né? Brincadeira. A gente faz lá a escritura de união estável e de repente a gente se separa. Eu ainda sou considerada solteira. Sempre você é considerada solteira. A união estável não altera o seu estado civil. Ótimo. Não altera. Ou ainda, né? Que nós estamos falando no atual Código Civil. Não vamos entrar nessa seara, mas o Código Civil que está em elaboração talvez venha a alterar essa questão. Mas hoje, a pessoa que se encontra em união estável continua sendo divorciado e você continua solteira. É isso. Não altera o estado civil. O Marcelo é divorciado. Se ele casar, é outra com você, né? A gente está esperando que case, quero ser convidado, né? Vai alterar. E você será casada, né? Realizando a escritura de união estável, simplesmente você é solteira, continua solteira, não altera o seu estado civil. Há discussões aí que estão sendo encaminhadas na elaboração, né, na alteração do novo Código Civil. Tem projeto, tem várias discussões para talvez se alterar isso, mas criar-se inclusive um nome para as pessoas que estarão em união estável. Mas não vamos adentrar porque ainda está tudo em projeto e não deixar as pessoas preocupadas, né, com a situação que ainda está em discussão. Mas hoje é solteiro. Tá ótimo. Tá bom? Continua solteiro. Deixa eu ver se tem mais alguma, não? Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui a gente perguntou, né, para a dissolução de união estável, presença de um advogado é obrigatória, né? Verdade, né? Tem que ter, né? Tem uma outra aqui também que talvez possa ajudar, como mito e verdade. Posso fazer escritura de união estável pós-mortem? Ou seja, Marcelo partiu. E a Andressa, certamente, muito triste. Porque o homem sempre morre primeiro. Meu Deus. Mas a Andressa pode fazer uma escritura de união estável, chamada pós-mortem? Mito ou verdade? Olha, eu acho que é mito, né? Uma pergunta não difícil. Tem se bem que tem as contas, tem como comprovar. Não sei, verdade, é difícil. Verdade, pode fazer. É possível. Com as devidas comprovações. Alguns cartórios vão torcer o nariz para isso e tal, mas pode fazer sim. É possível, pós-mortem. Volta ao exemplo que o doutor citou no início, com as devidas comprovações, volta-se ao início, né? Então, vai ter que comprovar, né, que está junto, né? E ela quer formalizar isso, né?
possível. Até por questões que a gente tocou aqui, hereditárias, né? Então, assim, a questão da... a gente tem que entender que, assim, tanto no casamento formal, que as pessoas precisam ir ao cartório, fazer as proclamas, né, do casamento, tem um período para tal, para saber se ninguém está burlando a lei, porque quem já é casado não pode casar 2 vezes, então tem que ser publicado isso, tem que pagar, fazer escolha. Como na união estável, tem vantagens e desvantagens. Tudo é assim na vida, vantagens e desvantagens. A pessoa não escolhe muito bem, tanto para o casamento como para a união estável, o regime de bens que vai definir aquela união. Caso venha a ocorrer uma separação, uma morte, que vai ocorrer em algum momento, uma morte durante, né, a união estável, durante o casamento, se o regime de bens ele não foi claramente estabelecido, foi conversado entre os casais, entre o casal, poderá ocorrer problemas? Poderá. Não tem a conta conjunta. Puxa vida. Morreu a pessoa e a gente tem que pagar contas. E quem pagava essa conta era o danado que se foi. E eu não tenho dinheiro. Porque o dinheiro está na conta dele. O dinheiro estando em nome da conta só de uma pessoa, não, a não ser que ela tenha um cartão. Vamos falar, fazer uma gambiarra, algum cartão, mas simplesmente não terá. Então vai ter dificuldade de pagar aquela conta. Vai ter essa dificuldade. Por isso, né? por isso que eu achei oportuno, né, essa situação de tirarmos várias dúvidas, né? Porque como a nossa relação ela vem de longa data, acaba gerando assim uma reflexão que realmente nós deveríamos ter feito ações antes, né? Acho que nesse sentido abre esse precedente, né? Ações preventivas. Né? Exato, exatamente, porque tem situações, como foi bem dito, né? Essa questão da morte, por exemplo, né? Quando a outra pessoa que fica em vida fica vulnerável em diversas situações, né? Então, acho importante. É super, assim, construtivo. Super construtivo. Porque, como eu disse, o amor, não estamos aqui contra o amor, né? Isso, bom, vocês conhecem a minha esposa também, né? Então, assim, não é nada contra o amor. Porém, existe numa relação de um casal, além dos possíveis filhos, os familiares, o irmão da companheira, o irmão ou a irmã do companheiro, os pais, primos, família, foi o início da nossa conversa, família, vovô, titia, né? Que sempre vai querer, culturalmente, né? Vai querer dar um palpite, vai interferir, cuidado, hein? Lá, que esse dinheiro, né? Você está trabalhando muito. Infelizmente, a vida é assim, né? Sempre terá um ou outro que talvez... aquela imagem, né? Um anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Então, assim, acho que o casal conversar e estabelecer parâmetros para o seu contrato, existem, inclusive, algumas pessoas que acham que não é um contrato, o casamento não é um contrato. Eu pelo menos, defendo que é um contrato. Sendo bem feito, bem conversado, eu defendo que é um contrato. Alguns advogados, alguns juristas dizem que não, mas eu acho que é um contrato. Mas as relações amadurecem, né? Eu acho que os assuntos que nós abordamos aqui, se fosse no início da relação, né, seriam mais complicados, né? Eu acho que quando o casal ele tem uma relação, mesmo que nessa união estável, a relação ela é bem sólida, o assunto ele é tratado de uma forma mais tranquila, né? Então, eu acredito que o momento que a nossa relação está, esses assuntos não machucam, né? São assuntos que... Então, assim, por isso que eu achei muito oportuno dessa possibilidade que nós tivemos, né? De sanar várias dúvidas, porque você só pensa nos detalhes quando você aprofunda no assunto, né? Podemos colocar o trinco só depois que o ladrão entrou dentro de casa. Exatamente. Então, assim, quando a relação ela já está numa fase muito madura, ela possibilita realmente que essas questões preventivas, como o doutor colocou,
já a gente colocar em prática, né? Eu acho que a gente não está no início da relação, a gente não está definindo se realmente aquela pessoa é, né, para a pessoa que a gente quer do nosso lado ou não. Então, nesse momento que a relação ela já está sólida há vários anos, eu entendo que está sendo uma certa situação conivente, né, da nossa parte, não ter, né, essas questões resolvidas de forma pactuadas, né, de formas as escrituras lavradas. Tudo faz os acordados, né, antecipadamente é melhor. É que nós, seres humanos, às vezes somos mais guiados pelo afeto do que pela razão. Geralmente isso afeta um pouco, geralmente as mulheres, né? Quando vai falar sobre alguns assuntos, né? Mas você está desconfiando que eu quero o seu dinheiro. Eu sei, já teve casos nesse aspecto. Então, não estou querendo ser preconceituoso em relação a ninguém, obviamente. Mas é a sociedade que é assim. A sociedade faz isso. Você vai falar sobre bens agora, nesse momento que você está preparando seu casamento, união. Mas a Andressa é o exemplo da mulher moderna. Estudou, se formou, tem uma profissão, tem um trabalho. Ela tem um trabalho e tem os frutos desse trabalho. Que ela tem que aproveitar os frutos desse trabalho. Porque ela é o exemplo de mulher moderna. Não é aquela família que a gente, no início da nossa conversa aqui, a mulher que vai sair de casa cedo, volta tarde, está estudando, vai fazer pós-graduação, que ela comentou. Então ela merece os frutos do trabalho dela. Não pode se juntar com uma pessoa que depois queira só se aproveitar desses frutos. O Marcelo é um homem também que trabalha, já teve uma família, está reconstruindo uma nova família, tem uma perspectiva de reconstrução de uma nova família. Então, essas coisas precisam ser conversadas, para que no futuro, o que o coração está sendo protegido pelo amor, não venha por falta de documentos, de conversa, prejudicar um patrimônio que foi construído. E às vezes os casais, a maioria das vezes, nós somos movidos pelo afeto, deixamos de conversar. Ou porque não temos a informação, e aqui a gente está tentando trazer a informação, despertar um pouco a informação para as pessoas. Não tem informação, não tem uma educação, né? Não buscam a informação, e às vezes a informação é só de um lado, não vem do outro, e acabam tomando decisões equivocadas na vida. E aí cometem erros, porque foram decisões equivocadas. Não foram decisões com informação, foram decisões sem informação. Acho que é isso. Foi uma consulta, viu? Porque a gente vai sair daqui com lição de casa já com a receita pronta, tá vendo? Foi uma consulta. E vocês, para a gente finalizar aqui, o que vocês... Dá um recado final. Vamos deixar o Marcelo começar com o recado final, Andressa? Vai ser. Aí depois você começou, vou deixar ali. Final, vai. Eu agradeço a oportunidade e como eu disse há pouco, né? É uma oportunidade de não só sanar dúvidas, mas até eu acredito que eu fui até um pouco lapso, porque são questões que a gente poderia já ter dado esses passos, né? Uma relação que nós construímos, né? A nossa união ela já estava há muito tempo, né? A gente já tem essa cumplicidade, esse companheirismo já de muito tempo. Então eu acho que eu não deveria ter deixado passar tanto tempo assim, dado ao momento que nós já solidificamos, né, esse amadurecimento dessa relação. Né? Não é uma relação que foi amadurecida agora, há pouco tempo. Então, eu acho muito, muito oportuno. Eu quero agradecer assim imensamente. Não sei se é a mesma sensação da Andressa, né? Mas sim. a minha é que é algo que desde o convite já, né? Assim, claro, traz as dúvidas, mas algumas eu acredito que acho que tanto o meu da parte dela já tinha esse pensamento, né? Então eu achei bem oportuno, né? E achei bacana essa possibilidade de vir com um amigo que tira um pouco, né, a questão. Não estou tratando o tema de forma
não estou deixando de tratar de forma séria. Sério. Né, como Família é coisa séria. Família é coisa séria. Mas a forma como o amigo trata essas questões de uma forma natural, de uma forma orgânica, desmistificando muitas coisas. Né? Eu acho que independente de qualquer situação, se a pessoa ela não tem tanto discernimento, se a pessoa não tem tanto estudo, acho que são coisas que estão acessíveis a toda a população. Então, acho que essa é uma forma de prestação de serviço, porque muitas vezes a gente acredita que essas situações são difíceis de ser solucionadas, né? Agora vamos revelar como é que você trata a Andressa aqui, vai. Não é noiva, viu? A gente vai revelar. Quando a gente, o hábito, né, do dia a dia, a gente acostuma, então assim, se torna, né, o ar que se respira. Então eu brinco, né, chamo, inclusive alguns amigos até acabam pegando isso de zoação, eu brinco relacionado à vida, né? Então, assim, chama de vida. Minha vida. A Andressa é uma pessoa extraordinária. Várias vezes para tomar uma cerveja não é só os amigos, às vezes eu quero tomar uma cerveja com a Andressa. Então, assim, ela é uma pessoa amiga, companheira, cúmplice, amante, noiva, futura esposa, né? Então, assim, já tá comigo lá de longa data, né? Tem uma sensibilidade grande, principalmente com a minha filha caçula, né? Então, acho que... Que é linda. Que isso só acaba, né? Só colocando as coisas cada vez mais e não tenho dúvidas na escolha que eu fiz. Tá, eu, como homem, precisei me lapidar algumas vezes para entender. E ela é a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Andressa, agora é você. Eu quero agradecer. É muito bom a gente poder tirar as dúvidas. Eu mesma não entendia sobre várias coisas que foram conversadas aqui. Eu achava que era super complicado de fazer tudo isso. Não imaginava que era só ir no cartório. E muitas vezes a gente não se precaver mesmo, né? A gente não dá tanta importância para isso. E aí, quando dá o problema, é que a gente vai se importar. Então, eu acho bacana a gente ter tudo isso, todas essas informações, até pro pessoal também que está assistindo, para conseguir também tomar algumas atitudes antes de acontecer alguma coisa pior. E eu agradeço muito, né, porque eu gosto demais de você sabe o quanto a gente te ama, sabe que você vai ser, né, você que vai fazer nosso casamento, você que vai celebrar nosso casamento, então assim, é muito importante pra gente, né, você tá presente em tudo isso e pra gente entender essas coisas, né, aprender muito com você também é muito importante. Então a gente agradece muito, é uma honra mesmo estar aqui. Que bom. Eu quero agradecer imensamente vocês, dois, Vida e vida. Tem um beijinho, cadê o beijinho? Dá um beijinho aí. Um beijinho. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado o meu convite e participar desse primeiro episódio do Família Coisa Séria. E aqui acho que a gente tentou mostrar para as pessoas que tanto a união estável, que é o que a gente está tratando, como o casamento, é uma construção que é feita de afeto, convivência, mas também com muita responsabilidade. A gente tem que ter afeto, convivência e muita, mas muita responsabilidade. Porque a gente está construindo, querendo ou não, novas vidas. Estamos interferindo na vida de uma pessoa. Então, responsabilidade é importante, afeto é importante e convivência. Sair para tomar cerveja, né, com o Marcelo. Vou passear, eles tiveram um passeio recente aí. Então, assim, e o direito, né, o direito que ele vai, onde ele vai estar presente nisso? O direito é um aliado para ajudar a tirar, talvez, possíveis obstáculos que tenham nessa construção dessa nova vida. É uma forma de prevenir, ajudar a prevenir, conversar. Isso que eu acho que é a principal missão do direito. E como eu sempre digo, todos os meus podcasts, aqui, Família Coisa Séria, no Instagram, eu sempre digo, família é uma coisa séria. Família é coisa séria. A gente tem que tratar com seriedade, porque sejam
filhos que vão ser gerados sejam aqueles adquiridos de 4 patas. Eles serão impactados. Eles Sim. serão impactados. E numa possível desunião, a família como um toda é impactada. E não quero dizer com isso que as pessoas são obrigadas a ficarem juntas. Não é nada disso. Não é nada disso. Hoje, inclusive, é uma garantia constitucional, né? Se as pessoas não quiserem ficar juntas, possível, mas que sempre seja acordado, como eu disse, se a gente conseguir acordar tudo certinho, a possibilidade de uma separação também será legal. Possível, a questão de uma morte, também as coisas... É triste, obviamente, é triste. Ninguém quer perder um ente querido, mas se dará de uma forma talvez um pouco mais tranquila, mais sossegada. Eu atendi recentemente um caso nesse aspecto, que um senhor trabalhou todo o seu planejamento familiar, patrimonial, já acertou toda a questão de herança, já fez tudo, pensando na morte dele, né? Quando chegou, a família efetivamente ficou triste, óbvio, como todos nós ficaríamos, mas não houve nenhuma discórdia, estava tudo certo. Então, afeto, convivência e responsabilidade. E eu quero, antes de finalizar, também agradecer aos colegas da equipe aqui que estão nos bastidores, né, gravando, ajudando a gravação e a produção desse nosso podcast, a equipe da Turnit, que é muito bacana, pessoal jovem, dinâmico, que sabe entender as necessidades do cliente. E eu recomendo, né, as pessoas que quiserem, porventura, criar um podcast, fazer a sua divulgação no Instagram, procura a turma aqui, Pedro, Vitor, vão ser muito bem atendidos, né? Toda a equipe aqui que trabalha na Turnit. Como eu disse, é fácil chegar, está perto do metrô, hoje está perto do metrô, facilita muito bem as coisas, né? Facilita esse trânsito caótico de São Paulo. E eu espero, na outra oportunidade, quem sabe vocês aqui novamente. Aí a Andressa mais solta, né, Marcelo? Marcelo estava soltinho, mas a Andressa mais solta. O Marcelo é solto, ele é assim. Conversar sobre outros temas, obviamente, né, que envolvam a questão do direito de família. A Andressa é veterinária, vou trazer ela aqui para falar sobre os animais aqui. Mas a conversa nesse ponto com pessoas que admiramos muito facilita muito esses diálogos que são difíceis. E vamos continuar com Família Coisa Séria, em breve com outros temas de interesse dessas famílias modernas, né? Porque hoje não é só o direito de família, é o direito das famílias. Então, até outra oportunidade, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse nosso primeiro episódio de União Estável. Família. Família? É isso aí. Obrigado.